nome é Alanis. Meu nome é Luana. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do mais novo podcast do mundo oceanográfico, Pode Navegar. Esse podcast foi idealizado pela Mar Aberto e pelo nosso coordenador do curso, Gilvan, com o intuito de disseminar informações sobre o mercado de trabalho no mundo oceanográfico. Fora da academia. Exatamente. Só que agora, nesse primeiro episódio, a gente decidiu contar a história do nosso departamento para introduzir quem nós somos realmente. Como tudo começou. Para quem está ouvindo. E para isso, nós temos uma convidada mais do que especial, mas antes de apresentá-la, a gente quer falar sobre os nossos patrocinadores. Nós já temos 2 patrocinadores, estamos muito chiques. Isso, que é a coordenação do curso de graduação de Oceanografia aqui da UFPE. E também tem o Laboratório de Compostos Orgânicos em Ecossistemas Costeiros e Marinhos. Sem essa galera, isso não seria possível, então a gente queria agradecer de verdade. Pelo apoio. Isso, tá ajudando demais. E agora vamos apresentar? Sem mais delongas. Sigrid Neumann. Ela é formada em Engenharia de Pesca, ela já foi chefe daqui do Departamento de Oceanografia e ela tem bastante conhecimento sobre a história do nosso departamento, por isso nada mais justo do que chamar ela nesse primeiro episódio. E aí, Sigrid, tudo bem? Tudo bem, agradeço imensamente essa oportunidade de divulgar sobre o nosso departamento e sobre a oceanografia aqui no Nordeste. A gente que agradece, Sigrid. Estamos muito felizes de estar com esse primeiro episódio e logo com você, que é uma figura tão conhecida, tão respeitada aqui no nosso departamento. Então, é bem importante para a gente. Primeiro, a gente gostaria de falar sobre você, sobre a sua vida, a sua infância, o que te levou a fazer a engenharia de pesca e seguir por esse lado mais oceanográfico, sabe? Como que parou aqui também no departamento de oceanografia? Como foi? Bom, na realidade, eu sempre gostei de mar. Então, o lazer da família, sempre com recursos limitados, era o mar, que é gratuito. Então, todo feriado, feriadão, férias, praia. E eu me identifiquei muito com o mar. Então, fiz meus estudos e, na época do vestibular, apareceu o curso novo, Engenharia de Pesca. E eu fiquei pensando, que curso é esse, né? Fui me informar um pouco mais, mas entrei no curso sem realmente saber o que o curso abordava, mas que seria na área ligada ao mar, rios também, mas principalmente à pesca, né? Ao mar também. Então, fiz o curso e realmente valeu muito a pena. Foi uma experiência muito gratificante, muito boa. E após terminar o curso de Engenharia de Pesca, eu fiz uma pós-graduação na Escócia, passei 1 ano e alguns meses lá. Quando voltei, apareceu a oportunidade de um estágio lá no departamento, na época era Laboratório de Ciências do Mar, lá em Piedade, e eu fui contratada como professora substituta, mas logo depois houve concurso para professor auxiliar. Eu entrei na universidade e então, depois de estar lá dentro, foi que eu fiz o mestrado em oceanografia, especialização em oceanografia na USP e também especialização em estatística aplicada à biologia na Rural. E aí também aproveitei para fazer o doutorado, só que para ter orientador na minha área, que sempre foi com zooplâncton, os organismos mais lindos da natureza. Então, a professora doutora Takako Matsura Tundizi era credenciada lá em São Carlos, então eu entrei no doutorado de Engenharia Ambiental. Mas todos esses cursos que eu fiz, sempre trabalhando com
o zooplâncton. E aí já era professora do departamento, depois departamento de oceanografia, que inicialmente foi Piedade e depois mudou-se para o campus aí na cidade universitária, onde se encontra até hoje. Nossa, que currículo. Que currículo. Pesadíssimo. Eu fiquei pensando sobre isso de fazer engenharia de pesca e que você não sabia o que você esperava, né? Foi um baque muito grande ver o quanto de exatas tinha na área ou você já se acostumou? Foi fácil? Mais ou menos, mais ou menos. Entrou realmente muitas exatas. Na realidade, eu sonhava em fazer o curso de oceanografia, mas não existia. Então, a engenharia de pesca foi o que tinha mais perto e realmente o primeiro e segundo ano foi um baque, porque era cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, e química, e muita coisa, mas foi meter as caras no livro, estudar, e que foi muito útil depois, tanto para a pós-graduação como para o curso de engenharia ambiental, que também tinha algumas disciplinas mais que puxavam pela área de cálculo. Sim, eu imagino. Aqui pra gente foi a mesma coisa. A gente queria muito fazer oceanografia e a gente sempre via a oceanografia como uma coisa muito biológica, sabe? Na nossa cabeça, o mar era só peixe. Não era cálculos. Mas para mim, o mar não é só cálculo. Eu imagino, é por isso que a USP, eles têm os cursos, né? Agora eles têm oceanografia, mas eles tinham oceanografia, a biótica, física, química e geologia, e a biológica separada, exatamente para não ficar com uma carga tão pesada, porque, na realidade, quem faz o curso de oceanografia termina tendo que saber de física, de química, de geologia, ainda de climatologia, muitos cálculos, e a parte de biologia, que quando entra na parte morfologia, genética, toda essa área também não é fácil, né? Então, realmente requer muito do aluno. Sim, as pessoas que me acompanham estudando, toda vez que eu estou estudando uma coisa completamente diferente uma da outra, sabe? Um dia eu estou estudando física, aí no outro dia eu estou montando um camarãozinho de massinha, aí no outro dia eu métodos computacionais, programação, entendeu? É uma variedade. Gente, é muita coisa. Isso que é o mais bonito, que eu acho, né, particularmente, mais bonito da oceanografia, essa diversidade de possibilidades. É porque a oceanografia é uma ciência muito vasta. Ela pega todas as áreas da ciência numa só, né? Porque tem a parte de física, de química, de clima, de biologia, com todos os grupos animais, com todos os processos, tudo. Então, a geologia, que já é um mundo à parte, né? Muita coisa. Então, não é de fácil, não. Você tem que entender um pouco de tudo isso e, no final, você se especializa numa determinada área. Não é isso? Isso. E agora com a socioambiental também, a gente tem que entender o lado social, né? Isso. Então... Isso. É muito importante esse lado social, porque nós que tivemos o privilégio de estudar em universidades públicas, então a gente tem que dar um retorno à sociedade, não é? Dando uma colaboração com o nosso aprendizado, e as pessoas aqui no nosso país muito carentes em vários sentidos. Então, a gente poder dar uma colaboração, esse lado social, é muito importante. E o voluntariado também. Eu acho que o voluntariado devia ser uma disciplina, alguma coisa obrigatória nos cursos, para que as pessoas se engajem em atividades que são
extremamente importantes e necessárias à sociedade, né? Sim, não adianta nada a gente estudar sobre mar, postar artigos, se isso não entra na cabeça das pessoas, se isso não entra na nossa realidade, né? Então tem que ter esse contato o tempo inteiro. Sim. Vamos falar um pouco mais sobre o nosso departamento? Sobre a origem dele, assim, vamos voltar lá para que ele era ficava em Piedade, né? Isso. Que na minha cabeça era um sonho, tá? Ele ficar perto da praia, nossa senhora. Muito bom. Então, o departamento, ele nasceu da iniciativa de um geólogo marinho, François Othman, que foi o primeiro chefe, e começou com o Laboratório de Ciências do Mar, na casa que foi do reitor Amazonas, lá em Piedade, à beira-mar. Inicialmente era um laboratório de pesquisa e tinha alguns geólogos, biólogos, e foram sendo contratados químicos, etc. Inicialmente, muitos poucos, porque estava começando, e tiveram como professores ou pesquisadores, inicialmente, professor Lorinaldo Cavalcante, professor Paulo Nóbrega, professora Marise Nogueira Paranaguá, professor Enide Esquinazzi Lessa, além de alguns franceses, como Laborel e também Kempf. Kempf escreveu vários artigos importantes nos primeiros volumes dos trabalhos oceanográficos da Universidade Federal de Pernambuco, que até hoje são citados em vários lugares do mundo. Esse periódico ele foi muito importante e também veio participar no início o japonês Okada, que ele era o grande especialista em plâncton e ele treinou as professoras Enide no fitoplâncton e a professora Marise Nogueira Paranaguá no zooplâncton. Então foram se encaixando os novos pesquisadores que chegavam ao departamento nas áreas que estavam precisando. Então tinha o doutor Petrônio Alves Coelho com os crustáceos. Aí veio o professor Lorinaldo Cavalcante, depois veio Silvio Macedo na área de Química, Paulo Nóbrega na área de Geologia, além do próprio François Othman, que foi o fundador do departamento. Inicialmente, Laboratório de Ciências do Mar, e depois transformou-se no Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco. E quando se transformou em Departamento de Oceanografia, teve o início, cursos de especialização, depois veio o mestrado, com a primeira turma iniciando em 1980, e o doutorado, que já veio iniciar em 1996, 97, teve início o doutorado, né? Então, o departamento, quando se mudou para o campus da UFPE, foi bem maior, mais espaço, e houve contratação de mais pesquisadores e professores através de concurso público, e foi assim crescendo o Departamento de Oceanografia e o segundo Instituto Oceanográfico do Brasil. Primeiro, o da USP, e segundo foi esse iniciado em Piedade, tendo um acervo, uma coleção biológica hoje localizada no Museu de Oceanografia, uma das mais importantes do país. Tem grupos que praticamente é a melhor coleção que existe de determinados filos que são importantíssimos, como porífera. A gente tem um acervo fantástico, maravilhoso.
E está aí, muita coisa para ser estudada, revisada e até conhecida. Sim, a gente, assim, a maioria, eu acredito que a maioria dos alunos não sabe a importância do museu, assim, não sabe há quanto tempo o museu existe e porque querendo ou não, a fundação do departamento andou juntinho com a fundação do museu, né? Tudo foi se criado um do lado do outro, né? Isso mesmo. Dr. Petrônio Alves Coelho foi uma pessoa-chave nas coleções biológicas do Departamento de Oceanografia, onde ele tinha muito carinho, dedicação, zelo, treinava técnicos excelentes, que identificavam muito dos organismos de uma maneira assim muito fácil, mas que foram ensinados pelo Dr. Petrônio Alves Coelho. Ele foi chave no nosso departamento. É interessante destacar que depois o departamento enveredou pela área da aquicultura, do cultivo de peixe, cultivo de camarão, que conseguiu, através da Sudene, financiamento para fazer funcionar uns 22, 24 viveiros de cultivo de peixe, de camarão, lá em Itamaracá, onde atualmente faz parte do presídio. Era uma área grande, muito boa, e lá foram realizados inúmeros experimentos de cultivo e que foi a base para o cultivo do camarão no Nordeste do Brasil. Eu ia falar isso agora. Tá vendo Eu ia falar isso gente? agora. Eu não fazia ideia. Nem eu. Não fazia ideia real. Enfim, é muito interessante ver também como... Porque a gente está acompanhando meio que a evolução, né? Esse episódio também para acompanhar a evolução do departamento. E é curioso ver como ele começou muito também nesse lado da oceanografia biológica. Geológica. E aí ele tá, tipo, meio que seguindo nesse caminho ainda, tentando trazer profissionais, mas, tipo assim, o museu, tudo é muito biológico aqui, eu sinto isso, sabe? E é lindo? Sim. É lindo. Ele, na realidade, começou geológico, depois passou para biologia, e tanto é que o início do nosso mestrado era mestrado em oceanografia biológica, você tem razão. Havia muita gente ligada à área da biologia e poucos à área abiótica. A abiótica tinha professor Silvio Lorinaldo na química, Paulo Nóbrega na geologia, e depois entrou a professora Carmen na física. Você vê como era bem limitada. E depois é que foi crescendo as outras áreas, mas a parte da biologia tinham vários professores. E tinha um grupo grande da área de cultivo de camarão. E esse grande grupo, alguns saíram para o IPA, outros foram para outros locais, mas no início, o Dr. Petrônio liderou o início do cultivo do Macrobráquio Rosenberg, que veio do Havaí, aqui no Brasil, e o departamento foi pioneiro nessa parte de cultivo do Macrobráquio Rosenberg, que é o pitu, né? O camarão de água doce. Então, o departamento foi, treinou, mandou gente para o Havaí, 4 pesquisadores, treinaram, voltaram, mas a questão do cultivo não deu muito certo no departamento de oceanografia, porque a gente não dispunha de viveiros, porque os de Itamaracá pertenciam ao Estado e ao presídio. E tudo que produzia lá, logicamente, tão certo, era usufruto, era para o benefício dos presos, do pessoal que estava lá no presídio em Itamaracá. Mas, com o tempo, houve problema de... Era tudo um senhor laboratório, a gente tinha lá, fantástico, com tudo, de ponta. Teve japonês que passou período lá, teve americanos, tudo.
O problema, infelizmente, é que tinha muito roubo. Quando não tinha vigilância, levavam não só os camarões e os peixes, ar-condicionado, equipamentos, tudo. E terminou a gente tendo que desistir do cultivo porque a gente não tinha autoridade nem domínio sobre os viveiros, era emprestado, né? Então, O cultivo acontecia dentro do presídio? o presídio dentro do terreno. Logo que você passa aquela ponte de Itamaracá que vai para a ilha, vem de Itapsuma, do lado esquerdo ficavam os viveiros de cultivo, mas era área pertencente ao presídio. E algumas vezes, até na época de maior quantidade de gente, trabalharam alguns presidiários nos cultivos, ajudando e tudo. E quando se fazia despesca, geralmente era perto da Semana Santa ou na Semana Santa, e eles ganhavam peixe de qualidade e tudo. Então, tinha esse lado também de fornecer até proteína de qualidade para eles. Mas, com o tempo, não deu certo, muda-se. Os governos mudam as coisas, os contratos vão sendo mudados, e com isso terminou, infelizmente, a gente não teve condições e também faltou treinar especialistas, o maior número de pesquisadores na área de cultivo, né? Que requeria uma dedicação grande a essa área. Atualmente, a gente tem especialista em cultivo, a professora Lília, que faz ali os cultivos de copépoda, etc., para fazer experimentos de ecotoxicologia, né? Ela tem uma prática, ela entende dessa área, mas é bem diferente do que já ir para campo, para viveiros, requer muita dedicação, muito trabalho, e tem que vigiar, porque senão durante a noite some camarão, peixe, some tudo. O pessoal passa a rede e você perde seus experimentos, inclusive. Que pena, porque é uma ideia muito legal. Inclusive, a ideia dos presidiários ajudarem no cultivo já é uma atividade assim tão socioambiental, tão assim, realmente está ajudando a sociedade de várias formas, né? Que pena que... E muitos pescadores de Itapsuma trabalhavam com a gente. Alguns chegaram a ser funcionários nossos da universidade. E a gente dava, eventualmente, a gente dava cursos para os filhos de pescadores, lá na base, que tinha alojamento, tinha sala de aula, dava para fazer muita prática, tinha os laboratórios com lupa, microscópio, a fazer análise química, lá tinha tudo, era bem interessante. Eu acho que com a organização correta, assim, com um investimento correto, ia ser tão... Ia Isso ser é bem um futuro, interessante. assim, muito, muito bonito, essa ideia do cultivo, eu achei muito legal. Exatamente. Eu já tive experiência com a professora Lia, cultivando microalga, bem, bem legal, gostei bastante. Legal. Agora, a gente estava falando desse começo daqui do departamento, que tinha muita gente da geologia, da biologia. E daí, quando o departamento foi divulgado, ele aqui em 2009, né? Que teve a divulgação do curso aqui. Como é? A divulgação da oceanografia ocorreu em 2009, não foi? O departamento de oceanografia, quando ele foi para ir foi em 1990. Ele foi para o campus da universidade. Ele foi fundado na época de 1958, 1960. Foi fundado o Laboratório de Ciências do Mar. A gente está quase 70 anos de existência. Em 1990 é que o Departamento de Oceanografia foi transferido aí para a cidade universitária. Então, está aí desde 1990. Já tendo o curso de mestrado em oceanografia biológica.
iniciou em 1980, lá em Piedade, com o professor Petrônio Alves Coelho e a professora Enide Squinazzi Lessa como coordenador e vice-coordenadores. Mas para a graduação, em oceanografia mesmo, já começou também nessa mesma época? Qual? A graduação? Quando começou a graduação mesmo, em oceanografia. Não, a graduação é mais recente, porque a gente tinha, após mestrado, doutorado, foram criados, mas a pós-graduação veio bem depois, acho que já em 2009 mesmo, foi criado o curso de graduação em oceanografia. E os primeiros que chegaram para se informar foram os surfistas. Então, a gente queria saber mais dessa história. Como foi isso? Vieram surfistas simplesmente para fazer oceanografia achando que era o quê? É porque foi divulgado no jornal que ia ter um curso de oceanografia, né? Até quando a gente já fazia curso de especialização em oceanografia, de vez em quando aparecia os surfistas. Então, quando falou-se na criação do curso, e foi muito pensado, muito discutido, etc., aí quem estava preocupado com o mercado de trabalho, essa coisa toda, então, quando surgiu o curso de graduação em oceanografia, que se divulgou, aí vinha muita gente pedir informação, entre esses viu os surfistas. Ouviram falar em oceanografia, né? Está surfando no mar, eu quero saber como é que funciona isso. Mas ninguém tinha ideia de que requer tanto estudo, não é? Tanta matemática, física, química, biologia. A turma não tinha essa ideia, não é? E que não tem aula de surfismo, de ficar surfando. Infelizmente, não tem. Podia estar tendo, inclusive. Podia ter também de mergulho, né? Aula de mergulho. Isso aí é essencial. Eu queria que tivesse. Eu também. Vocês aí podem criar, com o curso de vocês, curso de mergulho. Tem o Isaac, que trabalha muito tempo com a professora Carmen, ele dá curso de mergulho. Eu já dei, vários alunos meus fizeram curso com ele, para também, quando foram para o arquipélago de São Pedro e São Paulo, está preparado, se fosse necessário, mergulhar, né? Então, vários alunos meus fizeram o curso de mergulho com Isaac. Isaac, em campo, ele sabe coletar tudo, de todas as áreas. Ele é excelente, é excelente. Ele trabalha com a professora Carmen, principalmente. A gente, como a gente faz parte da Mar Aberto, a empresa júnior daqui da UFPE, de oceanografia, a gente tem que fazer a semana de oceanografia, né? E na semana do ano passado, que foi a 9ª, a gente trouxe um mini curso de mergulho. Até agora é o que está mais ao nosso alcance, sabe? Porque, querendo ou não, o curso de mergulho é caro e tem muito material. E apesar de ter muita demanda, as pessoas não podem pagar. Então, assim, o que a gente consegue trazer é mini curso, sabe? Até ter alguma aulinha. É verdade. Porque também é uma área que não é barata, né? A oceanografia, a questão de barco, navio, embarcar. Tanto é que é uma ciência quando a gente vai coletar em navios de pesquisas, navios oceanográficos. A gente não pode fazer amostragem piloto, não, porque o custo é tão caro que já tem que fazer a amostragem para valer, né? Quando a gente tem experimentos em estuários, em praias, dá para você fazer a amostragem piloto, que é importante. Mas quando você pega um navio caríssimo, que entrou no mar, no oceano, a pesquisa já tem as coletas para valer, né? Porque é muito caro, realmente. Caro. Esse curso é caro demais. Eu não fazia ideia quando eu entrei. Eu fico com medo até de mexer no laboratório. Porque tem tanta coisa de quartzo, tem tanta coisa que você não pode... Eu fico tremendo mexendo nas coisas, porque é
é muito caro o material inteiro. É verdade, é verdade. Mas eu gosto muito do nosso departamento que ele nos traz esse material com muita facilidade. Não tudo, obviamente, só que assim, eu fico admirada quando eu vou no laboratório de oceanografia física, Estuarine Costeira daqui, que tem muito material assim de mergulho, tem muita coisa lá, o próprio museu, sabe? Os laboratórios daqui são bem abastecidos, eu acho. Uma coisa interessante é que a grande maior parte dos professores se esforçam para fazer grandes projetos para conseguir recursos para o departamento de oceanografia. Então, conseguir barco, conseguir equipamentos caríssimos, é uma luta praticamente dos professores, dos pesquisadores, para poder montar um departamento, uns laboratórios que sejam capazes de fazer pesquisa de ponta. Não é? Isso a gente vem lutando muito para conseguir isso e já conseguiu bastante. Tanto é que é um dos cursos e o departamento, um dos que se destaca no país. Não é? Sim, eu percebi isso também, que muito do investimento vem dos nossos professores. O próprio Gilvan, o nosso tutor, ele investe bastante na nossa pesquisa, sabe? Em todas as nossas pesquisas. Nos nossos projetos. Sim. Com certeza. Gilvan é uma pessoa muito generosa com a pesquisa. Ele ajuda mesmo, ele investe, ele faz, ele tira do próprio bolso. Eu sou testemunha disso. Ele é muito colaborador em fazer acontecer as coisas, né? Isso é importante. É uma das prioridades. A camisa, É bem bonito isso. Uma curiosidade que eu queria saber é que eu lembro de ficar sabendo que o Dr. Petrônio, ele conheceu o Jacques Cousteau. E isso é algo que causou bastante, sabe? A gente ficou bem interessada nessa história. Jacques Cousteau, ele veio ao Brasil para a região da Amazônia, né? Lá para o Amazonas. Ele foi de navio pelo rio Amazonas fazendo pesquisa. Aí o governo brasileiro exigiu, ele não vai entrar aqui com estrangeiros e coletar o que quer, como quer, né? Tem que ter algum pesquisador do Brasil. E Jacques Cousteau convidou o professor Dr. Petrônio Alves Coelho para embarcar com ele e fazer a pesquisa. E assim foi feito. Porque, inclusive, o Dr. Petrônio Alves Coelho ele foi convidado também pelo museu na França, Museu de História Natural de Paris, e da Alemanha, para identificar lá os crustáceos que não estavam identificados, principalmente aqueles de origem tropical. E ele ficou um período, uns 3 meses, eu acho, na França, 3 ou 4 meses na Alemanha, e identificou tudinho, fez um trabalho sensacional. Ele realmente era um cientista de uma humildade enorme, muito simples, andava de ônibus para todo canto, era assim, uma pessoa muito, muito simples, agora pesquisador de mão cheia. Eu fiquei muito surpresa quando eu soube que ele andava de ônibus. Olha isso, eu fiquei surpresa. Porque para mim, gente, o Dr. Petrônio andando com o Jacques Cousteau daqui, andando com o Jacques Cousteau, e foi o Jacques Cousteau que convidou ele. Exatamente. Eu fiquei, nossa, é muito chique. E como que você acha que essas pesquisas nos ajudaram? Assim, como que você acha que essa pesquisa nos deixou no patamar que nós estamos como o Departamento de Oceanografia aqui no Brasil? Quais foram os impactos, assim, sabe? Foi muito importante, porque através dessas pesquisas a gente passou a conhecer a biodiversidade, boa parte da biodiversidade que existe aqui. Além disso, a gente teve também
a parte da química, conhecendo toda a parte de poluição. A gente teve a parte de geologia, minha gente, a parte de geologia dos pioneiros é consultada até hoje no mundo inteiro. Eles fizeram, a turma da geologia foi nota 10, fez uma pesquisa de ponta, super importante. E também o conhecimento da poluição, os impactos ambientais, e tudo foi enriquecendo cada vez mais com os professores que foram chegando, e quando chegaram a professora Beatriz e o professor Mauro Maida, eles fizeram um trabalho sensacional, tornando aquela área, foi um projeto deles, tornando uma área de proteção ambiental, que vai de Tamandaré até Paripueira, em Alagoas. E isso foi importantíssimo, mostrando o interesse da oceanografia na preservação e conservação ambiental. Eles tiveram um papel muito importante, chave lá em Tamandaré, inclusive fazendo uma área fechada à pesca para que haja um estoque contínuo de espécies para as regiões vizinhas. Eles fizeram um trabalho muito bom e têm tentado, não é fácil a gente trabalhar com as pessoas aqui no país, elas não têm a compreensão da importância do preservar, de conservar, etc. Mas a professora Beatriz e também o professor Mauro lutaram muito para fazer, e vem ainda até hoje, um ordenamento ecológico para que haja um desenvolvimento sustentável. Não é? Então, eles fizeram um trabalho muito bom, e os outros que foram chegando depois também foram contribuindo muito. A professora Mônica com a parte do lixo marinho, dos microplásticos, dos plásticos, a questão de como fazer uma gestão ambiental adequada, e foram chegando novos professores e cada vez mais foram enriquecendo. Então, nós temos uma pesquisa de ponta, teve o convênio com os alemães, quando veio o navio alemão Victor Hesse, que também despontou na pesquisa de regiões neríticas e oceânicas, que até então a gente tinha dificuldade de coletar. Foi feito coletas na região oceânica, foi muito importante, e a gente teve esse convênio. O professor Silvio Macedo foi que coordenou com o professor Dr. Werner Ickel, lá da Alemanha, e com eles vieram vários alemães fazer pesquisa aqui, principalmente no canal de Santa Cruz, e foi excelente o resultado das pesquisas. Estão aí, passamos a conhecer aquela região como nunca. E também tivemos a herança do professor Ralph Schwamborn, que ficou conosco colaborando, que é um grande pesquisador também, faz muita pesquisa inovadora, de ponta. E aí o departamento foi ganhando com a aquisição de novos professores que enriqueceram o nosso conhecimento cada vez mais detalhado em diversas áreas, né? Chegou o professor Gilvan, chegou o professor Eliette, com a área de química orgânica, que a gente não tinha, colaborando, né? A parte do Marcelo, o professor Mário Barleta, com a parte de peixes, e tantas novas contribuições, né? A área de física, com o professor Moacir, Carmen, Marquinhos, a professora Doris e tantos outros, e aí a gente se destacou nessa parte de física, viu? A gente é um departamento importante no Brasil, por conta da dedicação dos convênios que toda a turma da física conseguiu. A química também, e a geologia e a biologia. Além disso, a gente tem o apoio do Departamento de Geologia,
que é muito forte. O Departamento de Geologia aqui da Federal de Pernambuco trabalha em conjunto muito com o pessoal, com o professor Roberto, professor Alex, etc., o que traz ainda maiores e melhores conhecimentos dessa área. Então, a gente cada vez mais está crescendo, graças a Deus, né? E desvendando tantos processos que ainda temos para conhecer nesse vasto mundo da oceanografia. Isso aí. Pelo que a gente tem acompanhado, foi aquilo que eu falei, todos os nossos professores lutam muito pela ciência, sabe? Com o dinheiro do próprio bolso, todos eles, assim, se esforçam muito, mesmo sem apoio, né? Enfim, de quem deveria apoiar. E isso é muito interessante, porque quanto mais professores vêm para o departamento, mais a gente se fortifica, assim, e é nítido ver, sabe? Antigamente, muita gente teve que correr, batalhar muito mais, e agora a gente consegue ter mais pessoas para lutar junto, e isso é muito mais fácil, trazer essa visão oceanográfica. Uma grande vantagem é que o departamento conseguiu técnicos de alto nível, pessoas com excelente formação, e esses técnicos trabalham como grandes pesquisadores. Inclusive, eu considero a professora Adilma, lá de macroalgas, a maior autoridade em macroalgas do Brasil, do Nordeste, com certeza, do Brasil. Ela conhece a área de taxonomia, identificação, ela é excelente. Então, a gente tem técnicos muito bons no nosso departamento, que realizam também pesquisas de ponta. E eu acho muito interessante também que as pesquisas que até hoje foram feitas foi uma contribuição enorme para formar a gente mesmo, as gerações que vêm depois, ainda vão vir depois da gente. Quanto isso contribuiu para a formação da gente, e não só daqui da Universidade Federal de Pernambuco, né? Sim, porque os trabalhos que a gente faz hoje em dia, às vezes eu vou ver o nome, eu vou pesquisar quem é o pesquisador e é daqui. E é o professor daqui, sabe? E eu fico... Imagina se eu tivesse que fazer isso do zero, entendeu? É muito gratificante saber que isso aqui tem história e que a gente não tá jogado, sabe? Tem muito conhecimento aqui. Muita gente, assim, que é referência. A Dilma mesmo tem uma honra de ter do laboratório dela, e ela é assim. Ela é... Tudo isso que a Zélia falou, ela é perfeita, ela é ótima no que ela faz mesmo, ela é referência, assim. Isso, excelente, isso mesmo. Todos se esforçam muito para dar o seu melhor, desenvolver pesquisa de ponta, e por isso ninguém mede esforço. Todo mundo termina metendo a mão no bolso para financiar e pagar a pesquisa. Termina acontecendo isso, porque é fundamental ter os recursos, e os recursos são limitados, e aí a gente tem que entrar muitas vezes com recursos próprios para poder a pesquisa não parar, né? E acaba que depois de um tempo a pesquisa vira uma prioridade na sua vida, sabe? Você abre mão de muita coisa sem nem perceber. Então, assim, às vezes nem é tão ruim pra gente pra gente, olha só, pra gente, sei lá, abrir mão de um dinheiro ou de um tempo, porque é o que faz sentido pra gente, a gente gosta disso, né? No final vai ter um retorno, né? Vai ser significativo. Um retorno bem maior. Isso. Uma coisa que eu estava com dúvida era sobre a evolução dos alunos. Eu não sei se você acompanhou isso, mas, tipo, por exemplo, as pessoas estão na pós-graduação, se elas têm mais interesse na área acadêmica ou de ir para o mercado de trabalho. Na pós-graduação, muitos terminam indo para a área acadêmica, né? A maior parte muitos ex-alunos nossos são todos na pesquisa em outras universidades públicas e privadas, espalhados pelo Brasil todo, tem muitos. Mas também tem muita gente no IBAMA, CPRH, em órgãos ambientais, não é?
Também tem gente em institutos de pesquisas que não são universidades, tipo o IPA, tipo vários centros de pesquisa que existem, onde estão encaixados ex-alunos nossos aqui do curso de oceanografia, da pós-graduação em oceanografia. A graduação, o pessoal está agora entrando no mercado de trabalho, né? Estão ocupando alguns lugares, mas muitos já seguem fazendo pós-graduação para ter uma oportunidade melhor na vida, né? Como pesquisador, como que a gente tem muitas áreas, já tem alguns em consultoria, na indústria de exploração de petróleo e gás, como a Petrobras, alguns que fizeram pós-graduação com a gente, mestrado, doutorado, estão trabalhando na Petrobras, né? Então, a gente tem alguns em ONGs, mas a grande maioria dos que fizeram mestrado, doutorado com a gente estão ainda em instituições de ensino. Sim, mas, tipo assim, desde, por exemplo, vou falar de 1990 para cá, você tem percebido que as pessoas estão continuando um padrão, um padrão, essa área acadêmica, ou a senhora consegue ver que estão saindo mais, indo mais para fora da academia? Ou ao contrário, a maior parte eu creio que está na academia, mas tem muita gente no IBAMA, Petrobras, na parte de gestão ambiental, né, nesses órgãos de governo, como secretarias de meio ambiente, a maior parte está voltada para essa área. Sim. E como é que a senhora vê as oportunidades para os oceanógrafos fora da academia? Olha, para eles a parte como em consultorias, não é? EIA-RIMAS, essa questão abrir firmas, tem firmas grandes que fazem consultorias de impactos ambiental, estudos, ordenamento ecológico, esse monitoramento de regiões costeiras, essa coisa toda, tem muitos oceanógrafos contratados por firmas particulares e também algumas ONGs ligadas ao projeto Tamar, das tartarugas marinhas, do golfinho. Tem muitas que são ligados a essa área. Agora, a maior parte, embora sejam instituições de ensino, muitos que estão nas instituições de ensino também participam e colaboram com ONGs, ajudam, órgãos de governo, etc. Mas a maior parte é sempre voltada para órgãos de governo e instituições de ensino. É realmente o que a gente mais vê também. Então, a gente quer entender... A intenção desse podcast é justamente fazer uma pesquisa sobre o mercado de trabalho, sabe? Saber se é fácil, saber se tem oportunidade ou se... Porque, às vezes, as pessoas podem ter uma impressão que as pessoas não querem ir para o mercado de trabalho, sendo que, às vezes, é falta de oportunidade, sabe? Então, a intenção desse podcast é fazer essa pesquisa, sabe? Deixar o aluno da graduação confortável com o curso, sabendo o que esperar, sabendo o que fazer quando terminar. O mercado de trabalho ainda precisa ser mais explorado e mais que as pessoas entendam a posição do oceanógrafo em vários contextos, como não só na academia, mas na indústria do petróleo e gás, na indústria de cultivo de peixes marinhos ou de exploração, etc., porque existe uma sobreposição
das profissões. Eu vejo isso com o engenheiro de pesca, com relação ao zootecnista, ao veterinário, ao biólogo, porque todas essas profissões, elas têm alguma coisa marinha. Então, são mais antigas, chegaram primeiro, então, às vezes, fica difícil o oceanógrafo conseguir um mercado maior de trabalho por isso, mas ele precisa mostrar o trabalho, mostrar que tem competência para desenvolver, não é, essa parte e que está aí no mercado para trabalhar e abrir novas frontes, novas oportunidades para poder o mercado aumentar e usar esse pessoal todo que está aí com uma formação excelente, mas que muitas vezes estão tendo dificuldade de conseguir um lugar, né? Muita gente fica estudando para concurso e as indústrias, as empresas privadas não investem muito nessa parte voltada para o mar, né? Então, precisa, abrir espaço para a profissão. É uma profissão relativamente nova em relação às outras profissões que já estão mais estabelecidas no mercado. Então, vocês precisam lutar para conseguir espaço em áreas de consultoria, órgãos do governo, indústria, ONGs, não é? Além das instituições de ensino. A gente sempre está tendo que mandar mensagem assim, e oceanógrafos, hein? Porque sempre sai vagas, né, de estágio e vagas que a gente poderia preencher com uma facilidade, porque é aquilo, o oceanógrafo faz a comunicação entre diversas áreas, né? Sim. A gente trabalha com tanta coisa que nem quem está na área tem noção, às vezes, porque eu estava aprendendo esses dias coisas de investimento, sabe? O oceanógrafo está incluído incluso em tudo. Então, assim... Realmente, nosso maior problema é a falta de conhecimento do mundo lá fora sobre a nossa profissão, que a gente pode fazer. Entendeu? Isso. E tem muita coisa, como, por exemplo, a turma da geologia, Núbia, Tereza, Alex, tem muita coisa que pode fazer junto à Petrobras ou na indústria do petróleo e gás. Então, existe um mercado e que está explorando não a terra, mas o mar. Então, aí tem um mercado importante para a Tereza, tudo, para a área, não é, marinha, a área costeira e a área do mar. Tem muita coisa, e nosso mar é imenso, não é? Sim. Muito grande. A gente tem muita coisa que pode ser explorada na área da biologia, com crustáceos, com peixes, essa parte da pesca, que é importantíssima, tudo, tem muita coisa aí que pode ser explorado pelo oceanógrafo. Sim, por enquanto eu acho que o que a gente consegue fazer é sempre estar cobrando, né? Sai um concurso, ir lá cobrar, e o oceanógrafo, porque... Tendo que ir lá dizer, eu posso fazer isso aqui também. Porque senão... É o mesmo problema que o engenheiro de pesca tem enfrentado, essa questão, que é muito semelhante, porque começaram os 2 primeiros cursos do Brasil, Engenharia de Pesca e Oceanologia, começaram no mesmo ano, né? Então, são 2 profissões no país relativamente recentes, mas que têm tido a concorrência de outras profissões e muitos concursos não abrem para oceanógrafo, engenheiro de pesca, etc. Então, realmente, vocês têm que lutar, batalhar e conseguir o espaço que a oceanografia merece no cenário, não é, do país. Eu espero que com
o nosso esforço, mesmo que pouco, né, com o podcast, com os nossos congressos, a gente consiga melhorar pelo menos um pouquinho a situação, passando mensagem, porque realmente é muito frustrante, sabe? Você querer trabalhar, você ter o conhecimento e você Não tem lugar para conseguir. você. E não adianta você criar algo do nada, sabe? Ah, quer trabalhar? Vai lá, cria uma empresa. Não é assim. Então, a gente tem que batalhar, dar 3 passos a mais do que 1000 passos a mais do que algumas outras profissões. Isso se estabelece bem mostrando competência. A mesma competência aí. Enfim. E a gente queria discutir justamente sobre isso, os desafios atuais e futuros da oceanografia, mas na região Nordeste. Então, porque tem muitas, é isso que a gente estava falando, muitas empresas que contratam estagiários da graduação na região Sul-Sudeste, e aqui a gente não tem muitas essas oportunidades. Não tem muita opção assim de estágio. E acaba indo para a área acadêmica também. É natural, é quase natural. É natural. Aqui no Nordeste existe ainda uma mentalidade mais limitada àquelas profissões tradicionais, não é? Então, o que precisa é divulgação e mostrar o trabalho, para que aquelas empresas que podem ter oceanógrafos no seu contexto, no seu quadro de funcionários, de estagiários, venham a conhecer o que é que o oceanógrafo pode fazer, o que ele pode contribuir para que aquela empresa cresça, melhore e tenha até um quadro de pessoas que podem aumentar e muito o seu lucro, a sua divulgação, contratando esses jovens que estão aí preparados, não é? Principalmente indústria de pesca, escritórios e áreas que fazem consultorias para pesquisas, são em firmas particulares, mas que são consultores para impactos ambientais, etc. Então, tem muita coisa, a indústria, o cultivo, a aquicultura tem muita área, muita demanda, a aquicultura marinha é extremamente importante e necessária para que vocês tenham um mercado de trabalho ampliado. Sim, eu sinto que, depois dessa conversa, que os engenheiros de pesca em formação também passam pelas mesmas dificuldades, sabe? Um movimento... Um grupo no WhatsApp. Um movimento para a gente conseguir falar para as pessoas nos contratarem. Exatamente. Existe essa dificuldade. Eles também têm dificuldade de conseguir esses estágios e depois se encaixar no mercado de trabalho. É difícil também. E eu acho engraçado que a gente sempre chamou a galera de engenharia de pesca de primos, né? Aqui a gente tem muito isso. Aí agora é a hora de juntarmos os primos. Fazer a reunião de família, fazer um debate, entendeu? É bom. Vocês podem fazer um evento em conjunto. Sim. A semana de oceanografia está aqui para isso, entendeu? A gente quer o máximo de pessoas de diversos cursos possíveis para debater. Para mostrar o que a gente pensa e ouvir também. Então, seria muito interessante se viesse uma galera da engenharia de pesca esse ano. Excelente. Sim, a gente queria pedir dicas agora para a próxima geração de cientistas. Uma dica, um conselho assim. Sobre o quê? Sobre justamente, não necessariamente o mercado de trabalho, mas sobre a carreira acadêmica. Digamos carreira assim. No geral, sabe? Pronto. Eu sugiro vocês fazerem um debate onde convide pessoas que estejam aptas a entender o que é a profissão do oceanógrafo, do engenheiro de pesca, etc.,
Inclusive, vocês podem chamar geólogos, químicos, físicos, etc., biólogos, que trabalham com a área marinha e mostrar que pode haver uma grande interação e entre vocês, não é? Todo mundo contribuindo um pouco com a sua área, o todo vai ser melhor. E também eu sugiro que vocês façam aí um podcast sobre a importância da profissão do oceanógrafo interagir com a sociedade, onde se pode colaborar tanto no lado social de pessoas carentes, mas também como vocês podem melhorar os ambientes de trabalho, os locais onde se faz pesquisa fora da universidade, ou que faz gestão ambiental. A gente tem uma carência muito grande nas nossas prefeituras, numa Secretaria de Meio Ambiente, nas prefeituras de cidades costeiras, que tem o mar ali, um ordenamento ecológico, uma gestão ambiental. Estão jogando esgoto, cortando manguezal, destruindo tudo. Então, é necessário fazer um evento para conscientizar os tomadores de decisões, os políticos, sobre a importância de uma gestão ambiental, do ordenamento ecológico dessas cidades costeiras, para que elas cresçam, aumente um turismo equilibrado e que elas mesmas vão se tornar mais sustentáveis, agradáveis, e as pessoas vão querer vir. Perfeita visão, Falou perfeito, tudo. perfeito. Porque agora, né, 2025, a gente vai ter a 10ª Semana de Oceanografia. E o tema vai ser a Década Azul, que a gente vai falar muito sobre a Agenda 2030. Sabe? Aqueles conjunto de objetivos para a gente chegar num futuro melhor para o oceano e para o mundo inteiro em si. E um dos debates que a gente quer trazer no Congresso é justamente esse contato entre os pesquisadores e os governantes, sabe? Porque a gente não sente que é um contato direto. A gente sente que a gente posta nossas coisas, a gente chama e não é atendido. E não está sendo atingido, sabe? Não é uma coisa assim que realmente a gente sente que chega neles e que eles possam fazer algo. Porque parece que a gente só publica. Às vezes parece que a gente só publica. E o que tem que acontecer é isso, um contato direto entre quem pode representar a gente, quem pode fazer alguma coisa e a gente que está pesquisando, porque senão vamos falar só para nós mesmos, sabe? Exatamente. Vocês podem usar a chefia do departamento, o professor Gessé, está muito aberto, como a pós-graduação, e fazer esses convites para essas cidades, como Porto, Cabo, Tamandaré, aqui para o norte também, Tamaracá, Maria Farinha, toda essa região para cima e para baixo, litoral norte e sul, para fazer um evento e mostrar que atividades ecologicamente bem realizadas, um manejo sustentável, um monitoramento da qualidade de vida, e eles vão gastar menos com saúde, com impacto ambiental, com destruição de orla, com água poluída e tudo. Nossa, sim, é isso, porque é aquilo, não existe luta social sem luta ambiental e não existe luta ambiental sem luta social, assim, um do lado do outro, porque se ficar só a gente aqui falando só para os pesquisadores, vai mudar nada. Nada está acontecendo. Infelizmente, a gente não tem o poder para fazer o que tem que ser feito. Mandar em todo mundo, né? Tem que falar com o governante, com os cidadãos, todo mundo. Então, assim, realmente é muito boa essa ideia. E a parte da oceanografia socioambiental está aí para isso também. Isso aí. É muito importante, extremamente necessário, porque não tem um ordenamento ecológico correto nessas cidades.
se constrói um esgoto junto do hospital, de uma igreja e de uma escola. Não tem um equilíbrio, uma coisa que... A primeira coisa mais importante é convencer esses gestores a fazer tratamento de esgoto. É a primeira coisa, é evitar jogar no mar. Porque o mar não enxerga, mas a gente está vendo aí fauna e flora totalmente prejudicada, né? Então, vocês têm muita coisa para fazer. E se cada cidade dessa contratar um oceanógrafo para fazer sua gestão ambiental, ordenamento ecológico, vão ganhar e muito. Sim. É isso, tinha que ter pelo menos um oceanógrafo em cada prefeiturazinha, porque é um profissional que consegue ver todos os lados, é isso que a gente vem falando. E uma coisa absurda, né? Você falou do esgoto, a gente vê muito limpeza de matéria orgânica da praia, as pessoas tirando a matéria orgânica das praias e o lixo deixa lá. Exatamente. Mas a matéria orgânica... E é tanta coisa, tanto absurdo que a gente vê, são tantas vertentes, tantos problemas que tanta gente poderia estar trabalhando, tem tanto trabalho, mas não tem vaga. É verdade. É isso, é essa luta, né? É verdade. É verdade. Mas é pro quadro. Fala você. Então, agora, né, que a gente terminou essa conversa mais séria, digamos assim, a gente faz um quadro de bate e volta que é para descontrair antes de encerrar, que a gente vai falar palavras rápidas e a senhora responde o que vem na cabeça, sabe? A senhora vai ver a ideia, assim. Por exemplo, a gente fala tal coisa e a senhora responde tal coisa que vem na cabeça, sabe? É o que vem na hora, não pode pensar muito. Não pode pensar muito. Vai lá. Pode começar? Pode. Uma cor. Uma cor azul. Uma comida. Uma feijoada. Um filme. O filme é... Eita, são tantos. O Ponto de Mutação. Um livro. Um livro. A Bíblia. Um lugar. Um lugar. Minha cidade, Recife. Uma praia. Praia Tamandaré. Uma música. Uma música. Ando devagar, porque já tive pressa. Vi que eu já chorei demais. Bonita essa voz. Você dá pra cantora também. Um animal marinho. Um copépoda dos oponentes. Esperava por tudo, menos isso. Ninguém espera que eu ia falar isso. Mas já deveríamos esperar, né? Olha que Não, tá mas deveria conversando. esperar, verdade. E por último, um conselho, assim, pra vida. O conselho que eu dou para vocês, eu sempre dou para todos os alunos, é que pessoas valem mais do que coisas. Valorizem as pessoas. Não usem as pessoas para fins interesseiros. Usem as coisas, mas amem as pessoas, porque pessoas valem mais do que todas as coisas que você pode ter. Então, ame as pessoas e usem as coisas. Não faça o inverso, de amar as coisas e usar as pessoas. Então, eu dou esse conselho para a vida. Vocês vão ser muito felizes, porque pessoas são importantes. É um ótimo conselho. Um ótimo conselho. Eu amo as pessoas. Eu também. E uso só as coisas. Eu também. Ultimamente. Eu tô brincando. Mas é isso, foi lindo o conselho, Cid. Obrigada. Muito obrigada. Nada. Tem mais alguma coisa para adicionar? Alguma coisa que a senhora queira falar que a gente não falou? Não, o que eu queria dizer é que a gente na vida vai ter
muitas dificuldades em tudo que a gente faz com seriedade. A gente vai encontrar empecilhos, dificuldades, principalmente quando a gente tenta ser honesto. Mas não percam nunca a honestidade de vocês. Vão em frente, realizem. O trabalho dignifica o ser humano, é importante na vida da gente, mas sempre lembrando que, por mais que a gente estude, é uma gotinha no oceano do conhecimento. Não sabemos de nada e temos muito a aprender com todos. Cada um constrói um pouquinho e juntos construiremos o grande. Então, humildade é importante. A gente não sabe de nada. É o mundo, o conhecimento, e o que a gente consegue é uma gotinha nesse oceano do conhecimento. Então, só lembrando que vão em frente com honestidade e lembrando que sua família, seu espírito, sua saúde, seus amigos são o que você tem de mais importante. O trabalho é importante, mas esses 4 são mais importantes na vida de vocês, tá certo? Então vão em frente. Tem nem mais o que dizer. Se Tá uma coisa dito, estraga, tá dito então. Você disse, tá dito. Eu acho. Muito bonito tudo isso. E É isso, a gente já pode finalizar. A gente quer agradecer muito a presença da senhora, tudo que a senhora veio dizer, esse conselho maravilhoso, contar a história do tratamento. Foi muito edificante. Muito. Parabenizo vocês pela iniciativa, 2 jovens bonitas com o mundo pela frente, se preocupando com os outros em fazer um trabalho social, divulgação. Parabenizo vocês por essa iniciativa. E agradeço a oportunidade. Estou aberta lá no museu para recebê-los sempre. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Nossa, Muito eu obrigada. tô até envergonhada. Muito obrigada, Cíntia. Nada. A gente vai finalizar agora, tá bom? Certo. Aí eu... Isso, é isso. Então, bom vento e E bom bom mar. Tchau, Tchau, gente. Até o até. próximo Tudo de episódio. bom.